Olá, meus amados, muita alegria, muita paz, muita esperança. Eu me encontro nesse exato momento muito feliz porque eu quero compartilhar algo com vocês que Deus me mostrou ontem na palavra dele. Eu estava lendo livros de João, eu sempre leio, né? Estava lendo o livro de João, no capítulo 1, versículo 51. Quando eu cheguei no versículo 51, Deus começou a falar comigo a respeito de algo que todos nós deveríamos, na verdade, ter a consciência disso daqui. Que existem anjos de Deus que trabalham ao nosso redor, que trabalham em prol da nossa vida, na defesa do Evangelho, na defesa da mensagem e por aí vai. Mas até esse momento não havia acontecido nada. E aí eu fui lendo. Eu li a passagem que fala de Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Você vê que Jesus não faz força para convidar uma pessoa para seguir ele, muito pelo contrário. Ele tem todas as razões do mundo, ele tem todas as realidades, toda a força, todo o poder de chegar para uma pessoa e dizer para ela: segue-me, porque eu quero ensinar para você coisas que outra pessoa jamais vai ensinar para você. Quero passar para você coisas da vida que outra pessoa jamais vai conseguir ensinar para você, a não ser o Filho do Homem. E Jesus chama Natanael: segue-me. Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Então Jesus viu Natanael se aproximar e disse a seu respeito: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há nada falso. Até aqui, nada. Até aqui, nesse exato momento, eu não havia percebido alguma coisa, mas eu havia percebido que Jesus lança diante dele uma oportunidade, uma palavra, uma semente, para que eles pudessem perceber as características e pudessem perceber que é o Filho do Homem quem vos fala. Jesus disse: no coração desse homem não há nada falso. E Jesus pega e convida ele: segue-me. E imediatamente ele foi e seguiu Jesus. Então Natanael declarou-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E chama Jesus de Rabi, reconhece que Jesus é mestre. E até aqui nada. Até aqui eu não havia entendido coisa tão profunda. E eu fui lendo o texto. Disse-lhe Jesus: porque diz que te vis debaixo da figueira, crê? Coisas maiores do que estas verás. Então acrescentou: na verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu parei para pensar, eu fiquei pensando assim: bom, Jesus está dizendo que eles vão ver, na verdade, anjos vindo do céu e descendo, cumprindo missões a respeito do Evangelho.
trabalhando em prol da realidade que estava sobre Jesus, trabalhando em prol do ministério de Cristo na terra. E eu comecei a entender que Jesus estava falando para ele de responsabilidade. Jesus estava falando para ele de caráter, de quem tem caráter. Jesus estava falando para ele de uma pessoa que muitas pessoas olhavam para ele e não percebiam naquele exato momento. Mas quando se tratava de milagre, prodígios, sinais e maravilhas, a pessoa percebia que aquele homem era realmente o Messias e o enviado de Deus por causa das características e da forma como ele operava os milagres, de maneira simples e extraordinária, principalmente quando ele operava um milagre e dizia, vai para casa. Ele não ficava querendo aparecer, chamando o holofote, câmera em mim, vem aqui, entrevista, né? Ele não fazia nada disso. Ele simplesmente curava a pessoa e dizia para a pessoa não falar para todo mundo e não dizer quem ele era. Em outras palavras, ele dizia para a pessoa ir para casa, porque afinal de contas, Jesus não gostava de se aparecer. Ele não gostava de ser admirado pelas pessoas da forma errada como os próprios fariseus e os mestres da lei faziam. Eles sentavam naquela cadeira de Moisés, né, nos altos lugares, para serem admirados pelos outros. E Jesus não se importava com isso. Jesus não gostava de querer aparecer, de querer dizer para a pessoa que ele pode todas as coisas, que o que ele quiser fazer, ele faz. Ele não era dessa linhagem, mas ele tinha uma pureza no coração dele que só dele pisar em alguns lugares as pessoas percebiam que era o Filho de Deus por causa das características e da mudança do ambiente que ele fazia e tudo mais, por causa das palavras, dos ensinamentos do reino, da pureza, da sabedoria, da graça que estava sobre ele. Então Jesus declara no verso 51 assim, olha, na verdade, vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós sabemos que essa parte de anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem aconteceu na aliança, na antiga aliança. Jacó estava no deserto, é só para poder explicar o texto e simplificar, para ficar melhor para você entender. Jacó estava no deserto e ali ele colocou uma pedra no chão, naquele deserto, e disse para Deus assim, Deus, se o Senhor me dá 10%, me abençoar, me enriquecer, me prosperar, eu te darei 10% de todo o dízimo, de toda a minha renda. E o que mexeu muito comigo nessa passagem é que Deus deu uma visão para Jacó de uma escada e tinha seres celestiais subindo e descendo naquela escada. E Jacó olha para aquilo e fica maravilhado e diz, meu Deus, tem algo acontecendo. Então quando Jesus fala dessa passagem, o anjo de Deus que sobe e desce sobre o Filho do Homem, na linhagem da referência, nós só lembramos desse texto. Nós lembramos também do texto de Manoá, o pai de Sansão, quando estava no deserto, o anjo de Deus desceu para ele e ele perguntou o nome do anjo, e o anjo disse para ele, por que me pergunta pelo meu nome? Meu nome é chamado de maravilhoso. Meu nome é inefável, é maravilhoso. De repente ele toma aquele susto, aquele baque, e era o próprio Jesus falando com ele na antiga aliança. Jesus na antiga aliança falando com Manoá, pai de Sansão. E aí, o que me fez perceber também, eu estou começando a receber de Deus agora a informação para passar para vocês. Porque sempre quando eu estou ministrando uma mensagem, aquilo que eu meditei, aquilo que eu entendi, muitas das vezes a revelação ela começa a vir um pouco a mais. Por isso que eu tomo um pouco de cuidado de não me prender, mas deixar abrir aquilo para que Deus realmente fale ao coração de vocês aquilo que é tão importante, aquilo que é tão glorioso,
aquilo que é impactante, aquilo que vai mexer com o teu interior e fazer você realmente parar para pensar que não é quando você faz, é quando Deus faz através de você. Nunca é você quem faz, mas é Deus quem faz através da sua vida e através do Espírito dele. E Jesus declara essa palavra para ele: vocês vão ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E eu fui lendo a passagem, eu fui lendo, lendo e lendo. E quando chega no capítulo 5 de João, eu fui pego de surpresa. Exatamente ontem de madrugada eu comecei a perceber algumas características do reino, da realidade de Jesus. Comecei a perceber que ele estava me levando a ter aquele entendimento para que eu pudesse entender o que ele diz para Natanael. E eu comecei a ficar mexido, comecei a sentir muita presença de Deus, comecei a entender, começou a vir, sabe? Começou a descer o entendimento. Eu disse: meu Deus do céu, olha isso aqui. E naquele momento eu parei, fui pensar, eu fui analisar, eu fui parar e aquilo começou a acontecer, toda aquela beleza de Jesus, toda aquela simplicidade, todo aquele amor dele me envolvendo, toda aquela pureza. E de repente eu me pego lendo o texto de João, capítulo 5, o paralítico de Betesda. Nesse texto aqui, Deus me revelou exatamente, o Pai me revelou exatamente aquilo que Jesus tinha acabado de dizer para Natanael lá no comecinho, quando ele se encontrou e falou: não há nada falso na vida desse homem, ele é um verdadeiro israelita. E o que me deixou muito chocado e maravilhado com isso foi que eu comecei a perceber características que antes eu não percebi em outros textos, e agora eu comecei a perceber no livro de João. E o que eu quero que você entenda é que chega um certo momento que você está lendo a Bíblia, você já não faz mais força para tentar entender texto e contexto. Você vai lendo e o Pai vai dando a instrução para você de como Ele quer que você se alimenta da realidade de Jesus, de como Ele quer que você se alimenta realmente para que você entenda o que Ele quer que você entenda. Gente, foi assim, foi maravilhoso. E nós vamos ler o texto junto. Eu quero descobrir coisas maiores junto com você. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa, para compartilhar, ver uma festa ou olhar ali o que estava acontecendo no meio daqueles judeus ali, né, que não tinham o costume igual o de Jesus. Jesus, ele era cheio do amor de Deus, cheio da realidade, e os homens, naquele momento, não. Eles eram religiosos daquela época. E até aqui nada. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próxima à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Nesse momento aqui, gente, eu comecei a parar e comecei a perceber o que será o movimento das águas. Comecei a ser tocado de novo, novamente, pelaquela mensagem, pela realidade do reino. Eu comecei a perceber, eu comecei a ver o texto encaixando, difundindo um no outro, juntando o quebra-cabeça. Eu comecei a perceber, eu falei: gente, que coisa mais linda, olha isso aqui. E era de madrugada, era 4 horas da manhã, ia dar 5 horas da manhã, eu estava ali, entertido, com o olho aberto, parado, tentando perceber mais alguma coisa. E realmente, gente, eu percebi uma grande realidade naquele exato momento. Olha isso aqui. De tempo em tempo, um anjo, versículo 4. Toma no versículo 3. Neste,
costumavam ficar uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De tempo em tempo, um anjo descia e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Jesus, vendo deitado, em que estava muito tempo nesse estado, disse: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então disse-lhe Jesus: levanta-se, pega a tua esteira e anda. Presta atenção no que eu vou falar para você agora. Presta muita atenção. Jesus disse para Natanael: Natanael, você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E quando eu fui lendo, comecei a entender aos poucos. Quando eu chego no capítulo 5, eu dou de cara com a realidade. Eu dou de cara com algo que Deus me fez perceber. E Deus estava me falando, o Pai estava me falando assim: filho, você percebe o que aconteceu ali? E de repente, os olhos abertos, parado, tentando me movimentar, tentando me mexer, eu não conseguia, fiquei paralisado, olhando o texto. E eu comecei a perceber uma coisa engraçada, que os anjos de Deus, quando ele descia naquele ambiente, ele gerava presença também. Não sei se você consegue entender. Estava naquele lugar uma presença angelical, porque os anjos de Deus também haviam descido naquele lugar. Havia descido naquele lugar e agitado aquelas águas para que eles pudessem ser curados. Então comecei a perceber, bom, se aquele homem não havia descido sobre as águas, e ele sabia que o anjo de Deus poderia descer ali a qualquer momento e agitar as águas para que ele pudesse ser curado, e de repente eu comecei a perceber que naquele lugar, ali naquela região onde estavam aqueles enfermos, havia um ambiente da presença da realidade que estava sobre os anjos, havia a presença de Deus, havia o poder do Espírito, havia o poder dos anjos que estava sobre os anjos, que quando os anjos desceram ali, geraram um ambiente naquela presença. Geraram uma sensibilidade de espírito, que era só quem conseguia perceber, era quem andava no Espírito. Havia um ambiente da presença angelical naquele local, naquele lugar. E a Bíblia fala que de tempo em tempo, uma vez ou outra, o anjo descia, agitava aquela água. Qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que descia naquele ambiente, naquela água, naquele tanque, era curado ou curada de qualquer enfermidade. E de repente, gente, Jesus chega para aquele homem, olha para ele e olha nos olhos dele e fala assim: o que você está fazendo aí? Não sei. Tem 38 anos, tem décadas que eu estou aqui. Tem muito tempo que eu estou aqui. Eu comecei a entender que aquele homem olhou para Jesus naquele exato momento. Ele não conseguiu reconhecer Jesus como filho de Deus, mas ele disse: Senhor, todas as vezes que eu tento descer na água, no tanque, vai outro primeiro do que eu. Comecei a perceber que Jesus olha para ele com aquele olhar lindo dele e fala assim:
Ei, quer ser curado? Jesus oferece a cura para ele. Por quê? Porque naquele lugar ali já havia um ambiente da presença. E para Jesus curar dentro do ambiente da presença, não há força. Dentro do ambiente da realidade, ele não precisa fazer força para curar ninguém. Gente, quando Deus me mostrou isso aqui, eu fiquei literalmente tocado pelo poder dele. Fiquei literalmente tocado. Eu falei, meu Deus, olha isso aqui. Olha que coisa mais linda. E ao mesmo tempo que eu havia entendido que havia a presença angelical naquele lugar, a presença dos anjos, tinha acabado de chegar naquele lugar e Jesus chega e Jesus realmente percebe a presença dos anjos naquele lugar, a presença que inundou aquele lugar, e de repente Jesus cura aquele homem sem fazer força. Só pergunta se ele queria ser curado, porque afinal de contas já havia uma abertura espiritual naquele lugar, o céu já estava aberto. Não precisa Jesus chegar, né? Me perdoe pela palavra. Oh, meu Deus! Opera maravilha neste lugar. Como algumas pessoas fazem no nosso meio. Pessoas religiosas que não entendem o que estão falando. E não entendem que elas precisam, no momento que elas estão falando, elas precisam ficar caladas e prestar atenção no que Deus está fazendo, não no que elas querem demonstrar para as pessoas o que elas podem ou não podem. Jesus chega diante daquele homem e pergunta se ele quer ser curado, e ele começa a dizer para Jesus todas as misérias que ele havia sofrido, toda a dificuldade que ele passou, e Jesus falou, não quero ouvir isso. Só faz o seguinte, pega a tua cama e anda. Naquele momento eu fui tocado pela realidade, porque eu havia percebido que Jesus não fez nenhuma força para que aquele homem pudesse ser curado naquele exato momento. Jesus só falou para ele, filho, pega a tua cama e anda. Mas só que Jesus libera uma palavra dura, porque se Jesus não liberasse essa palavra, talvez você pararia para perceber, pô, se Jesus curou aquele homem, mas ele era paralítico, né? E Jesus falou para ele assim, vai e não peques mais, para que não se suceda algo pior. Se ele não houvesse cometido pecado para estar naquele estado que ele estava, Jesus não diria isso. Mas como Jesus conhecia o coração dele, Jesus chegou para ele e falou, olha, não cometa mais pecado, tá ouvindo? Vai para tua casa, pega a tua esteira, pega o teu leito e anda, mas não cometa mais pecado. Isso aqui mexeu profundamente comigo, porque me fez perceber mais uma vez que Jesus sabia quem era aquele homem, conhecia a vida dele e, afinal de contas, Jesus sondou o coração dele e sabia que ele só estava naquele ambiente ali, só estava naquele estado ali, só estava com aquela doença ali porque ele havia cometido algum pecado há um tempo atrás, quando era mais novo, algum pecado grave. E isso me fez perceber que muitas das doenças que Jesus curou, em primeiro lugar, ele perdoou essas pessoas. Tanto é que quando ele fala para aquele homem paralítico que desceram ele também pelo telhado, você encontra isso em Mateus e em Marcos, ele disse assim, filho, perdoado está o teu pecado. Aí os fariseus disseram, quem pode perdoar pecado se nunca é Deus? Jesus disse, olha, para que saiba que o Filho do Homem tem toda a autoridade no céu e na terra, tem toda a autoridade no céu e na terra para perdoar pecado, qual é mais fácil dizer para o paralítico? Levanta-se, anda, ou perdoado está o teu pecado? Essa pergunta, para os fariseus, não havia saída, porque Jesus fez uma pergunta real, viva e genuína do reino de Deus, e os fariseus não puderam responder essa pergunta. E Jesus disse, filho, pega o teu leito e vai para a tua casa. Eu quero que você pare, pense e analise que a realidade de Deus
Quando você se alimenta da realidade, você entende que a realidade de Deus, as coisas que você percebe do Espírito Santo, a sabedoria, a riqueza, a beleza do Evangelho, a beleza da palavra, é muito maior do que o poder dele, é muito maior do que a unção. A sabedoria, ela se leva numa dimensão profunda de presença e de percepção da palavra dele. É hora de nós percebermos a palavra de Deus. Perceber é perceber mesmo. Você lê, percebe a verdadeira revelação, percebe a realidade das coisas e do fato que está acontecendo ali dentro. Como disse Jesus em João capítulo 1, versículo 12, que nós receberemos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Nós não fomos chamados para ser escravos, nós fomos chamados para ser amigos e filhos de Deus. Que o Pai possa te abençoar poderosamente e que seja um tempo de refletir e aprender coisas profundas do reino de Deus. Que o Pai abençoe.